Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Pode continuar adorando o nome do Senhor. Continua adorando. Ele merece, Ele é digno de louvor a toda a nossa vida. Louvado seja Ele. Meus queridos, neste momento, eu convido a amada igreja a colocar de pé. Neste momento, toda a igreja se coloca assim de pé. Nós já estaremos ouvindo a santa e bendita palavra do nosso Deus nesta noite. Amém? Amém. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite? Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vai falar conosco nesta noite. Amém? Pastor Elicante, com a palavra. Aleluia, Senhor. Amados, paz do Senhor Jesus. Amado, Senhor. Enquanto os irmãos estão em pé, eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo, por favor, a sua Bíblia. No livro onde está o tema desta festividade, Esdras, capítulo de número 10. Eu quero ler com os irmãos a parte final do versículo de número 2. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Esdras, capítulo de número 10, parte final do versículo de número 2. Glorificado é o Senhor Jesus. Ainda há esperança para Israel. Amém? Amém. Leia esta parte da Escritura para mim, por favor, toda a igreja em conjunto. Ainda há esperança para Israel. Glória a Deus. Deus abençoe. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, como já foi dito pelo pastor Dercy, e com razão, o nosso tempo é pequeno, é escasso, não temos muito tempo para considerarmos aquilo que gostaríamos, mas eu quero, de uma forma geral, louvar a Deus por estar com os irmãos nesta festividade, tratando-se do primeiro congresso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Rocha Eterna, na Ilha da Madeira, aqui pastoreada pelo pastor Dercy. Queremos louvar a Deus pela realização deste trabalho. Temos consciência de que os irmãos enfrentaram desafios, estão enfrentando ainda desafios. Todavia os irmãos se esforçaram para que o nome de Jesus fosse glorificado nesses dias, e nós queremos crer que o nome do Senhor Jesus será glorificado nesses 4 dias de festividade. E como resultado da glorificação do nome de Jesus, esta igreja, bem como nossas vidas também, serão edificadas pela presença do Senhor nosso Deus. Esta é a nossa oração, desejo sincero do nosso coração, e nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo para alcançarmos as mais ricas bênçãos dos céus. Quero louvar a Deus pela disposição do pastor Dercy para realizar este trabalho. Glorificamos a Deus pela sua vida, pela vida de irmã Irene, sua filha, irmã Gisélia. Que Deus continue a abençoar esta família que está liderando a obra do Senhor aqui neste lugar. Para nós, uma alegria estarmos com os irmãos. O pastor Dercy nos colocou aqui junto com os preletores, né? Eu havia dito, inclusive, ao pastor Luciano que não viria. O pastor Luciano me disse: olha, o pastor Dercy diz que o senhor estará pregando a palavra de Deus. Nós viemos, para nós uma alegria. Deus abençoe pastor Dercy pela oportunidade nos concedida, o que para nós é uma honra. Quero fazer menção do corpo ministerial. Vejo aqui irmão Oliveira, irmão Tony. Para nós uma alegria revê-los. Deus abençoe os irmãos, enfim, toda esta congregação que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, muitos dos nossos irmãos que estão pastoreando igrejas do Ministério Rocha Eterna gostariam de estar nesta noite e não puderam, por motivo de força maior, mas enviaram a paz do Senhor ao pastor Dercy, a esta igreja, e deseja que esta festa seja uma bênção para todos nós. Pastor Eliezer me ligou inclusive hoje durante o dia, enviou a paz do Senhor ao senhor, e a razão do pastor Eliezer não estar conosco é porque vários dos seus obreiros não estão lá, inclusive o irmão Paulo que está aqui, né? É um dos braços direitos do pastor Eliezer, e outros 2 deles está para o Brasil. Pois bem, meus queridos irmãos, todos eles enviam a paz do Senhor aos irmãos. Trago a paz do Senhor da igreja sede. Pastor Luciano envia a paz do Senhor aos irmãos. Nosso primeiro vice-pastor,
E também, meus queridos, a minha mãe e a paz do Senhor, a minha esposa e meus filhos estão de lá orando por nós. Pedimos aos irmãos que continuem a orar por eles, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria que você me dispensasse o máximo da sua atenção, por favor. Nós seremos breves, não demoraremos na ministração da palavra de Deus. Nosso tempo é escasso. As irmãs estão rindo, mas nós não temos tempo mesmo, né, irmãos? Preciso ser rápido, não vamos demorar. Todavia, quanto mais você cooperar comigo com a sua atenção, mais facilidade eu terei para pregar a palavra de Deus. Você deve glorificar o Senhor, adorar o Senhor, levantar as suas mãos e bendizê-lo, porque Ele está presente nesta noite para nos abençoar. Graças a Deus. Eu gostaria, meus queridos, de nesta noite falar dentro do contexto onde está inserido o tema desta festividade. Deus orientou o pastor Dercy e esta igreja para nestes dias tratarem deste assunto, o que nós estamos vendo aqui atrás, onde a Bíblia está dizendo para nós, palavra de Secanias para Esdras, que Esdras deveria se levantar, pois lhe pertencia este negócio. E a expressão de Secanias é: nós seremos contigo. É a palavra daquele homem que está, meus queridos irmãos, comovido pela presença de Deus através da vida de Esdras, o escrivão ou escriba. Pois bem, meus queridos, eu quero falar sobre o tema, ainda há esperança. Observe, meus queridos irmãos, que esta porção das Escrituras está falando assim: ainda há esperança para Israel. Este é o momento tocante em relação à disposição deste homem por nome Secanias para se voltar a Deus e para receber novamente as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E é desejo do seu coração que as bênçãos de Deus venham sobre toda a sua nação. Nação esta, meus queridos irmãos, que se encontrava num momento difícil. O livro é de Esdras. Esdras, meus queridos irmãos, ele é um homem levantado por Deus, e ele vem com a segunda leva para trazer um número de pessoas e promover em Israel uma restauração, particularmente ao reino de Judá. Observe, meus queridos irmãos, portanto, que quando nós adentramos a Bíblia Sagrada, sabemos, meus queridos, que eles estiveram cativos por causa do pecado. Eles haviam pecado e transgredido contra Deus. Deus havia levantado os profetas. Deus havia lhes dito que se eles permanecessem daquela forma, Deus haveria de tirá-los da sua terra. Terra esta que emanava leite e mel, onde eles tinham o prazer, o privilégio de desfrutar das bênçãos do Senhor. Em sua terra eles sentiam seguros, eram prósperos e viviam uma vida abundante. Todavia pecaram contra Deus, não corresponderam com o propósito de Deus, e Deus lhes havia falado através dos profetas que haveria de corrigi-los, e Deus assim o fez, arrancando-os de sua terra, levando-os para a Babilônia. E lá, meus queridos irmãos, eles ficaram cerca de 70 anos. 70 anos depois, a promessa de Deus agora entra em atividade, pois Deus havia usado o profeta e demarcado o tempo do exílio. Chegou o momento de retornarem. A primeira leva, eles voltam para a sua terra, e a Bíblia diz, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o livro de Esdras, nós haveremos de compreender que ele é dividido em duas partes. A primeira parte, meus queridos irmãos, é a preparação, os desafios e ao mesmo tempo lançar da mão para a restauração ou para a reconstrução do templo conhecido como Templo de Zorobabel. A segunda parte, a partir do capítulo 6 do livro de Esdras, Esdras tem uma missão, e esta missão é árdua. Esta missão
missão não é fácil, esta missão é deveras difícil. Esdras tem o dever, pois ele é levantado por Deus exatamente para trazer este povo a um arrependimento, e esse arrependimento ele tem que ser em massa. Eles deveriam retornar-se para a aliança de Deus. Inclusive um dos requisitos dentro da aliança mosaica, que eles haviam esquecido, se misturado com as demais nações. A Bíblia diz que nesta época eles haviam casado com as mulheres dos povos circunvizinhos, e por esta razão, ou com os povos que ficaram na terra, por esta razão eles desagradaram profundamente o coração do Senhor nosso Deus. Muitos deles, meus irmãos, estavam numa situação complicada, porque já eram pais, tinham filhos com essas mulheres. Todavia era um relacionamento que Deus não abençoava, que Deus não encontrava prazer nesse relacionamento. Eles esqueceram, portanto, de um requisito na lei mosaica. Deus, portanto, meus queridos irmãos, está levantando Esdras, e Esdras tem esta missão árdua, esta missão dolorosa, de conscientizar o povo a respeito de arrependimento, para que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre eles de uma forma copiosa, de uma forma abundante e de uma forma extraordinária. Nós paramos, meus queridos irmãos, para compreendermos esta passagem e percebemos, portanto, quão grande era o aperto de Esdras. Esdras estava apertado, porque na realidade, meus queridos irmãos, aqui não era uma questão para resolver de uma hora para outra, de um momento para o outro, mas Esdras deveria chegar-se a Deus, para que Deus lhe desse uma direção, lhe desse uma orientação, e através desta orientação as bênçãos de Deus pudessem voltar sobre aquela nação. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos que a palavra de Secanias para Esdras é resultado da oração de Esdras. Esdras desejava ouvir a voz de Deus, lhe direcionando, lhe mostrando o caminho, lhe dando a direção certa, para que ele pudesse tomar uma posição certa na presença do Senhor nosso Deus e alegrar o coração de Deus. Observe, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizendo que a preocupação de Secanias é que já não havia mais esperança para Israel. É como que entendermos que Deus já não estava mais agradando deles, recém-chegados na terra, vindo de uma correção. Deus havia lhes corrigido, mas parece que eles haviam esquecido. Observem, portanto, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizendo que Secanias chegou para Esdras e disse: Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. A maior preocupação de Secanias, e esta também era na verdade a preocupação de Esdras, que não houvesse mais esperança para Israel. Observem, meus irmãos, Esdras vem do cativeiro e ele sabe muito bem que a razão do cativeiro foi a desobediência. A razão do cativeiro foi exatamente, meus queridos irmãos, os corações duros e obstinados. A razão do cativeiro era a correção do Deus Jeová, do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que não aceita, meus queridos irmãos, a profanação, a impiedade, o pecado, a imoralidade no meio do seu povo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós haveremos de perceber que esta preocupação, ela é real na vida deste homem por nome Esdras. Quando Esdras ouve a situação deste povo, ele propõe no seu coração a chegar-se a Deus para a nação, ou em favor da nação.
nação, para que Deus tivesse misericórdia e compaixão da nação. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Se nós olharmos para o capítulo anterior, para vermos, meus queridos, tal qual era a preocupação de Esdras, nós perceberemos pela Bíblia Sagrada. A Bíblia diz para nós que aqui no capítulo de número 9, acabadas pois estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Na realidade era uma verdadeira mistura e Deus não estava agradado. Abro um parêntese nesta noite para alertar a igreja que me ouve neste lugar. Na condição de igreja, nós somos povo separado para Deus, povo exclusivamente de Deus. Quem tem direito em nossa vida é tão somente o Senhor nosso Deus. Jesus Cristo foi Ele que nos comprou com seu precioso sangue, e Jesus não nos tem para andarmos, meus queridos irmãos, em comunhão com as trevas. Na realidade, meus irmãos, o propósito de Deus é que a nossa vida seja em inteira comunhão com o céu, a cada dia, para a glória do nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Todavia, meus irmãos, quando nós olhamos para essa expressão no versículo 1 do capítulo de número 9, que a Bíblia diz que eles não se separavam, significa dizer que eles haviam se corrompido, eles haviam misturado a semente santa de Abraão com sementes ímpias, e Deus não estava satisfeito, Deus não estava contente, como bem no século 21, Deus não está nada contente com esta igreja que mistura com as coisas do mundo, com esta igreja que mistura com o pecado, com a impiedade, com a lascívia, com a sensualidade, com a luxúria, com toda sorte de impiedade. Deus nunca esteve satisfeito e Deus não está satisfeito. Se Deus deu aos irmãos esse tema, é porque Deus está dizendo: basta, basta, basta. É hora de uma tomada de posição na sua presença santa, para a glória de seu nome, que é sobre todo nome. O Deus que nós pregamos, Ele é o Deus Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, bendito seja para sempre o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizendo no versículo 2: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa. Observe a posição de Israel: semente santa, e não eram por eles mesmos, era pela eleição de Deus na pessoa de Abraão. Isso aponta para o alto privilégio daquela nação. Todavia parece que eles ignoram esta verdade, esta realidade, este benefício, esta bênção de Deus, esta posição maravilhosa. E eu percebo que esses crentes desavisados da época de Esdras, eles existem no século 21 até hoje, meus irmãos. Aqueles que não sabem qual é a sua posição na condição de crente, comprado, lavado, remido pelo sangue bendito de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Eis a razão para abrir espaço e porta para tanta impiedade. Eis a razão para dar vazão na mente, no coração, nos pensamentos, para tanta impiedade, para tudo que é contrário à vontade do Senhor. Eu preciso pregar nesta noite, orientado pelo Espírito de Deus, a te dizer, presbítero Oliveira, que você é semente santa. Presbítero Gladstone, você é semente santa. Presbítero Paulo Faustino, você é semente santa. E como semente santa, não se misture com a impiedade. Como semente santa, não se misture com o pecado. Como semente santa, não se compactue com o mundanismo, porque a Bíblia diz que há um dia que Deus há de julgar todos aqueles que
minha irmã, jovem que me ouve nesta noite, você é semente santa, minha querida e meu querido, igreja do Senhor, na Ilha da Madeira, você é semente santa, nós somos semente santas, hoje pelo sangue de Jesus Cristo, que nos comprou na cruz do Calvário, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Me ajude nesse retorno. Não fique desatento ao retorno, meu querido irmão, senão eu fico sem voz já. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Observe esta expressão: e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra. Olhe bem, meus queridos irmãos, a situação ela era lamentável, ela era uma situação catastrófica, e era na realidade uma situação generalizada. Esta era a realidade do povo de Deus nesta época. Observe, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Olha aqui, meus queridos irmãos, eu preciso lhes dizer nesta noite, orientado pelo Espírito de Deus, de acordo com aquilo que Deus, Ele vem falando ao meu coração, aqui dentro deste santuário, que é uma grande responsabilidade, e esta pesando sobre o meu ombro, na condição de um pastor, na condição de todos vocês que me ouvem nesta noite como pastores, como obreiros que estão aqui. Deixa eu ser bem claro aos irmãos: se é para brincar com as coisas de Deus, é melhor tirarmos o nosso paletó. Deixa eu ser bem claro com os irmãos: se é para nós não levarmos as coisas de Deus a sério, é melhor nós pararmos por aqui, porque Deus não nos terá por inocente. Deus é santo, meus irmãos, Deus permanece santo. Se eu posso dizer, e se os irmãos me compreendem, Deus é 3 vezes santo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Ele é santo, Ele é o Santíssimo, Ele é santo por completo, aleluia, Ele é santo. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aqui, meus irmãos, olha o que a Bíblia vai dizendo: e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Israel está confessando, dizendo: nós pecamos porque os príncipes e magistrados pecaram primeiro. Nós entramos pelo caminho que eles abriram. Na realidade, essa vereda torta, quem construiu foi os príncipes. Essa vereda triste, lamentável, de trevas, de podridão, de imundícia, de moralidade, de sujeira, de carnalidade, quem havia criado não era a congregação. Quem havia criado eram os príncipes, eram os magistrados, eram as cabeças de Israel. É por isso que Deus levantava Jeremias, e Jeremias gritava: cabeças de Israel, cabeças de Israel. Não gritava cauda, mas gritava cabeças de Israel. Ouve a palavra do Senhor. Deus está bradando nesta noite. Você obreiro, caro irmão que me ouve, se você criar um caminho tortuoso, esta congregação vai entrar, mas crie veredas direita, em nome de Jesus Cristo. Crie veredas direita, em nome de Jesus Cristo. Ei, nós estamos no século XXI, mas eu quero crer nesta noite, eu prego com convicção, que essa igreja que me ouve, ela quer caminho direito, ela quer caminho de santidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oregai, provando, Pai, Rabiarai, Xarabagai. Bendito seja o nome do Senhor. Observe, meus irmãos, como começa o declínio daquela nação. Quem na realidade começa em primeiro são os príncipes, são os magistrados. Eles são os primeiros da transgressão. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Esdras parece que eu vejo, parece até, meus irmãos, que eu volto ao tempo para perceber esta situação. Olha aí o versículo de número 3. E ouvindo eu tal coisa, é a descrição de Esdras, e ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido. Mas Esdras não esperava isto de forma nenhuma. Isto, meus irmãos, é o que mais entristeceu o coração daquele homem, que tem pela frente uma jornada, e esta jornada difícil, a jornada de Esdras, ela não era nada uma jornada fácil, era de desafios. A jornada de Esdras era uma jornada dificílima. Na realidade, ele dependeria inteiramente da graça
graça do Senhor, da ajuda do Senhor, da bondade do Senhor, da proteção do Senhor, do amparo do Senhor, do renovar do Senhor, Criador dos céus e da terra para a sua vida, para que ele não fracassasse, para que ele não parasse, para que ele não desestimulasse, porque nada é pior do querer alimentar quem não quer, nada é pior do querer limpar quem quer ficar sujo, quem quer viver vida imunda. E nesta noite o caminho é a palavra, o caminho da limpeza, o caminho da santidade, o caminho da vida eterna, o caminho que nos fará chegar ao céu de glória. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Meus irmãos, perceba a situação. Quando a Bíblia diz aqui: e ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido, rasguei o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Parece que eu vejo Esdras em pé, como que esperando a palavra motivadora, como que esperando essa palavra de Secanias, dizendo: Esdras, vai em frente que nós estamos contigo, pode pregar que nós te ouviremos, dobre o joelho que o nosso está junto, coloque a boca no pó que nós também colocamos, pode chorar que eu derramo lágrima, pode quebrantar o coração que o meu também está quebrantado. Esdras, pode lançar a mão na obra que nós estamos juntos para qualquer coisa, para qualquer questão. Você não está sozinho, a obra não é tua, Esdras, a obra é do Deus de Abraão, do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Mas lamentavelmente esta não foi a realidade. Observe, meus irmãos, perceba a situação. Esdras não esperava esta palavra. Quando o povo chega para conversar com ele, ele está à espera de uma palavra melhor. Mas quando o povo conta a situação deplorável que eles se encontravam, e ainda diz que as cabeças de Judá, que as cabeças de Israel foram as primeiras para o pecado, foram as primeiras para a impiedade, a Bíblia diz que Esdras, ele rasga o seu vestido, a Bíblia diz que ele rasga o seu manto, a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que ele chega a arrancar os cabelos da cabeça, em sinal de humilhação, de tristeza, em sinal de reprovação, em sinal de repúdio, em sinal de não aceitação. Aquela tomada de posição dos israelitas daquela época, a Bíblia diz que ele arranca os cabelos da sua própria cabeça, da sua própria barba, e parece que eu vejo que Esdras, como que sem força, ele cai assentado, procurando firmar os pés, mas não aguenta, pensando: meu Deus, mas que desafio, mas que obra difícil. E eu quero dizer aos irmãos que se Esdras, ele não fosse um homem de Deus de verdade, ele já desanimaria exatamente aqui, ele pararia exatamente aqui. Sabe o que Esdras diria? Eu vou cuidar da minha vida e vai tudo pro inferno. Eu vou cuidar da minha vida, perca-se. Eu vou cuidar da minha vida, lamei-se. Mas eu quero dar graças a Deus, que Deus chama Esdras, aleluia, que Deus chama, bendito seja o Senhor, Moisés, que é capaz de chegar e dizer: Senhor, perdoe este povo, há um conserto para eles, há esperança para eles. É melhor o Senhor perdoar, porque se o Senhor disser que não vai perdoar, eu vou rogar, eu vou pedir, eu vou clamar. É esses que Deus levanta. Ei, deixa ele dizer uma coisa: Deus não levanta quem desanima, Deus não levanta quem para, Deus não levanta quem prostra na derrota, Deus não levanta aquele que recua. A Bíblia diz, a palavra diz: nós não somos daqueles que recuam, mas nós somos daqueles que avançam. Aleluia! Aleluia! Deus tem Esdras aqui, Deus tem Esdras aqui. Tá difícil, não tá fácil, mas Deus tem Esdras nesse lugar. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Está me ouvindo, por favor, e vejamos o resultado da questão. Vejamos o que é que vai acontecer, meus irmãos. Aleluia, bendito seja o Senhor. A nossa preocupação, meus queridos irmãos, quando digo nossa, nós estamos referindo, meus queridos irmãos, aos obreiros da atualidade, que eles têm o mesmo zelo de Esdras. É exatamente isto aqui, meus queridos irmãos, quando nós vemos
as coisas caminhar para esta situação que se encontrava aqui nesta época. A preocupação do nosso coração é grande por demais. A nossa preocupação é exatamente esta: o que faremos, como vou reagir, como vou fazer. Eu preciso ver o resultado do trabalho. Na realidade, meus irmãos, nós queremos inclusive ver o resultado antes de lançarmos a mão no trabalho. Não tem como. Resultado é consequência e não origem. A origem é outra coisa. Aqui na Bíblia é oração. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus, portanto, havia levantado Esdras, porque Deus sabia que ele ia tomar o caminho certo. Deus sabia que ele ia entrar pela porta certa. Deus sabia que ele era o líder que Deus precisava para restauração, para quebrantamento. Deus sabia muito bem que ele iria contar com Esdras e que Esdras ficaria o tempo necessário na sua presença até Deus fazer a obra, até Deus contornar as situações. O que eu vejo, percebo, contemplo na nossa época, pessoas que pregam o Evangelho, mas não crê mais na eficácia do Evangelho, no poder do Evangelho para transformar, no poder do Evangelho para restaurar, para mudar a visão do homem, para levantar o que está caído e fazê-lo assentar entre os príncipes do povo de Deus. Não está escrito. É por isto, meus irmãos, que parece que nós não caminhamos. É por isto, meus irmãos, que parece que nós não avançamos. Os Esdras dos nossos dias é um número bem reduzido, mas há uma multidão de pessoas que, na realidade, meus irmãos, eles estão na posição de Sambalate, eles estão na posição de Gersen, estão na posição de Tobias, dizendo: a muralha construída não dá em nada, não adianta. E o Neemias muda a estratégia e diz: mas agora então é assim, então o povo vai trabalhar com a espada na mão. E ele diz: mas não adianta, você fecha a brecha, mas o muro é fraco. O Neemias de Deus, o Esdras de Deus, faz a sua parte em nome de Jesus, permanece como semente santa, permanece como povo de Deus, permanece com o joelho em terra, com a sua boca no pó, com o seu coração rasgado, permanece louvando, permanece pregando, permanece evangelizando, permanece fazendo alguma coisa para Deus, e no final nós veremos o resultado para a glória do nome do Senhor. Mas nós, meus queridos irmãos, estamos invertendo os valores, estamos invertendo a realidade. Nós queremos resultado antes da origem. Primeiro precisa da origem, precisa da fonte, a fonte que gera, a origem que emana, a origem que manda. Bendito seja para sempre o nome do Senhor, glorificado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. Veja a posição de Esdras. A Bíblia diz que ele se assentou atônito. Versículo de número 4: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão. Observe que coisa maravilhosa e extraordinária. Por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Esdras, meus irmãos, ele estava tão chocado com a situação daquele povo, que a Bíblia está dizendo que ele ficou assentado até a tarde. Na realidade, meus queridos irmãos, ao passo que Esdras não esperava que as cabeças de Jacó estivessem naquela situação, todavia também ele não esperava o que acontece no versículo de número 4. Eis aí, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que havia lá um número de pessoas que tremiam em relação às palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Eles se achegaram a Esdras. Na realidade, irmãos, o povo queria ver uma posição de Esdras. Olhe para cá para você me entender, olhe para cá para você perceber o que é que a Bíblia está dizendo. Quando a palavra foi dita para Esdras, o povo até pensava que Esdras ia ser indiferente, que Esdras ia dizer assim: não, nós voltamos do cativeiro, lá onde nós estávamos as coisas funcionam mais ou menos assim, cada um é dono do seu nariz, cada um faz o que quer, cada um pode fazer o que bem entende, e as coisas vão continuar mais ou menos assim. Vocês podem viver da forma como vocês quiserem viver. Todavia, quando a multidão, aqueles que tremiam por causa do peso da palavra do Senhor, quando eles ouviram Esdras se lamentar, rasgar as suas vestes, rasgar, meus irmãos, o seu manto, e a Bíblia diz arrancar, o
cabelo da sua cabeça, arrancar a sua própria barba, em sinal de não aceitação, de rejeição. A Bíblia, portanto, diz que chegou alguns homens, porque eles perceberam que Esdras queria restauração, embora muitos deles no pecado, eles queriam ser orientados. Olha aqui, enquanto a igreja brinca, aí fora tem muita gente no pecado que quer ser orientado, que quer ser sarado, que quer ser transformado, que quer ser endireitado, que quer ser levantado. Moço, moça, irmão, irmã, que me ouve nessa noite, obreiro, lá fora tem muitos para ser levantado, sarado pelo poder e pela eficácia da palavra do Senhor nosso Deus. Olhem para cá, meus queridos. Os irmãos estão desatentos aqui, a revelação está aqui, vocês têm que olhar para cá, olhem para cá. Se tem uma coisa que eu não concordo é com crente conversando na hora de mensagem, olhando para os lados. Olha para cá, olha para cá, por favor. Preste-me atenção, meus amados e queridos irmãos. Preste-me atenção. O que tem de pessoas aí fora que quer ver só a nossa posição para ele tomar uma decisão e aceitar Jesus não está escrito. Eles querem conhecer a igreja de verdade. Eles querem saber só se o que nós pregamos é verdade, ou se nós estamos somente falando, ou se pregamos, vivemos, aceitamos, e é na realidade uma regra de fé e prática para mim, para ti, para cada um de nós que estamos aqui. É exatamente isto que eles querem. Muitos deles estavam na impiedade, mas queriam ser orientados, queriam uma liderança que lhes orientasse, que lhes ensinasse a palavra da verdade, que lhes mostrasse o caminho de volta, a origem, aos princípios, às bênçãos, aos celeiros do Senhor nosso Deus sobre as suas vidas. Lá estavam aqueles homens. Deus está levantando Esdras, porque Deus sabe que o coração daquela multidão é um coração desejoso de ser orientado em relação a emendar as suas vidas, a restaurar-se, a na verdade se colocar na presença do Senhor nosso Deus. O povo olha para Esdras, Esdras está atônito, e eles percebem, Esdras não conforma, Esdras não aceita, mas existe uma razão para Esdras não aceitar. E qual razão, pastor? Esdras tinha os princípios plantados no seu coração. Bendito seja Deus. Esdras era uma semente santa, Esdras era um crente santo, Esdras era um homem fiel e dedicado ao Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. A Bíblia diz que ele fica sentado até o sacrifício da tarde, e perto do sacrifício da tarde, a Bíblia diz que ele se levanta, e sabe de quê, irmãos? Da sua aflição. Mas que coisa interessante, quem tinha que estar aflito é quem tinha pecado, porque a justiça de Deus viria sobre eles. Esdras não estava em pecado, mas quem fica aflito é Esdras. Olha aqui, meu querido irmão, ninguém sofre mais do que o pastor da igreja quando a impiedade começa a entrar no nosso meio. Falo-vos da condição de pastor, e que pesa sobre os meus ombros uma responsabilidade esta muito grande. Sabe o que é? Deitar entendendo que se Jesus voltar agora, eu terei que dar conta de almas. Você sabe o que é isso, meu companheiro? Você sabe o que é isso, minha irmã que congrega conosco? Você entende essa verdade? O que é acordar pela manhã e uma das primeiras coisas que passe pela sua cabeça é: eu tenho uma multidão de pessoas para alimentar com a palavra de Deus, para ensinar a verdade, para ensinar a palavra. Esse povo não pode perecer, Deus os confiou a mim, eu tenho que alimentá-los, eu preciso chegar à igreja, ainda que na situação que eu estou, mas eles têm que me ver de cabeça erguida, eles têm que ver ânimo nos meus olhos, eles precisam ver Deus na minha vida, eles precisam de uma palavra de Deus, de uma palavra do céu. Sabe o que é ir para a igreja dizendo: eu me preocupo, eu quero ver a manifestação da glória de Deus, eu preciso ouvir Deus nesta noite, porque tem uma multidão que vai sair de casa e ninguém perde tempo, ninguém vai à igreja para não sentir presença de Deus, só que ninguém preocupa, é um descarrego sobre o pastor. Ele é o pastor, providencia a presença de Deus. Quem providencia é o seu coração quebrantado, é a sua vida santa, juntamente com a minha. Bendito seja Deus. Olha pra cá, meu companheiro, olha pra cá, meu irmão. É sério.
É o tema de vocês. Oh, aleluia. É o que Deus nos orientou. Aleluia. Então, não sejamos hipócritas. Deus está tratando com a igreja da Madeira. E meus companheiros, eu não vim aqui para brincar. Deus está tratando com a igreja da Madeira e com a igreja que vem do continente. Exatamente você que vem, minha irmã. Exatamente você que vem, meu irmão. Bendito seja o nome de Deus. Vocês querem saber o que eu ia pregar aqui nesta noite? Está aqui. Eu ia pregar aqui nesta noite, meus amados, até a tarde. Nenhuma mensagem sobre o tema, não. Eu ia pregar aqui nesta noite sobre correspondermos com o chamado de Jesus. Sobre isso. Pode ser que amanhã Deus me autorize a pregar. A mensagem está aqui. Agora, aqui quando me assentei, Deus foi mudando. É o tema. Vai lá. Deus está falando com esta igreja na Ilha da Madeira. Glória a Deus. Meus companheiros, Deus está falando conosco nesta noite. Eu, se fosse você, eu entendia, compreendia e abraçava esta oportunidade, porque a oportunidade passa. Mas hoje ela é chegada a cada um de nós que estamos aqui. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Olhe para cá. Nada me revolta mais do que eu estar pregando a palavra de Deus e eu ver a rejeição de alguém quando eu estou ensinando crentes a viver uma vida santa e piedosa. Eu entendo que só existe um que promove o contrário, e esse é Satanás, o espírito do anticristo. E eu quero lhes dizer nesta noite, se o espírito do anticristo não está em ninguém aqui, você recebe a palavra, dá graças a Deus, glorifica a Deus, bendiz o nome de Deus. Aleluia! Se Deus nos orientou, Deus está falando conosco nesta noite para a glória do seu nome, que é sobre todo o nome de glória. Oregai, provando o meu plano contigo está de pé. Estarei fazendo uma obra de restauração de raça e comanahaha. Estarei te levantando ribacanto que falabaxi cantarabahaya. É impossível abassuri mandagaxê cantarabahaya ao teu pensamento e aos olhos de muito, mas eu estarei fazendo essa obra, eu estarei realizando, porque eu tenho um projeto. Eu lhe trouxe ricalabassuri andarabahaya. Receba a minha palavra, porque assim falei, diz o Senhor Rabaxi. glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Ai, pro grande Pai, largarai, xarabarai. Bendito seja para sempre o nome do Senhor, Criador dos céus. Recantarai pro grande Pai de nosso. Aleluia! Bendito seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia! A presença de Deus é real aqui nesta noite. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Observe, meus irmãos, a situação e o pano de fundo nesta atualidade que nós estamos pregando nesta noite. A Bíblia diz, portanto, que Neemias atônito até o fim da tarde, o sacrifício da tarde. Parece que Neemias tentou recobrar ânimo para levantar, mas ele não conseguiu. Como que pensando, meu Deus, a semente santa, teu povo que o Senhor tem uma aliança, que o Senhor tem um compromisso, olha a situação. Como se alegrar nesta condição? Eu pergunto, qual pastor, qual líder, qual obreiro, qual crente em sã consciência que se alegra com a volumar da impiedade em nosso meio? Às vezes nos calamos, mas o nosso coração rejeita, porque no nosso coração está o Espírito de Deus, está a presença de Deus, e o Espírito de Deus é antipecado, o Espírito de Deus rejeita tudo que é pecado, o Espírito de Deus não anda acasalado
acostumado com o pecado. O Espírito de Deus às vezes até se detém. Sabe por qual razão, meus irmãos? Para conscientizar-nos pelas oportunidades que nos são dadas por Deus, ao nascer do sol e ao findar do sol, ao esconder o sol. Mas é cabível a ti, é cabível a mim, é cabível a nós aproveitarmos as nossas oportunidades. Lá estava Esdras se assentado, parece que tentando equilibrar as pernas, mas pensando: meu Deus, eu não posso ver a semente do Senhor, pessoas que o Senhor investiu, quem o Senhor elegeu, quem na verdade o Senhor constituiu, quem era esse povo? Ninguém. Olha a história de Israel e perceba a situação. A Bíblia diz, meus irmãos, aos olhos do mundo, Israel nasce, vem, tem a sua origem de um casal dentro desse aspecto derrotado. Na realidade, um casal destinado ao fracasso, porque Abraão, a sua mulher, não podia dar filho, e a medicina não podia fazer nada. Os deuses mortos de seu pai também não proporcionavam nada. Mas Deus agradou-se de Abraão, Deus agradou-se de Sara, e o ventre amortecido de Sara, Deus foi lá, não sei como, mas ele deu um toque pelo seu poder ou pela sua palavra, e o ventre amortecido de Sara recebeu vida, e a Bíblia diz que ela gerou, e ela gerou um moço por nome Isaque, e esse Isaque casou com a mulher que enfrenta o mesmo problema. Ela também é estéril, parece que estão destinadas ao fracasso, mas Abraão disse para Isaque: há uma linhagem que nós temos que dar continuidade. Deus tem um plano conosco, Isaque, aleluia. E a Bíblia diz que Isaque orou insistentemente ao Senhor, dizendo: abra madre da minha mulher por nome Rebeca, ela tem que gerar. E a Bíblia diz que ela gerou, e ela gerou gêmeos. Glória a Deus, aleluia. Na primeira família nasce um, na segunda família nasce dois, e a Bíblia diz que dos dois Deus escolhe um, e desse um nasce 12, e dos 12 Deus forma a nação de Israel. Olha aí o que Deus fez com você. É que Abraão tinha. Olha a posição desse povo, irmãos, eleitos em Abraão. Eles não eram nem para existir, irmão Tony, porque a mulher não gerava. Eles existiam agora, gozavam do privilégio de viver, porque Deus abriu a amada de Mar e de Rebeca. Bendito seja o Senhor, você está vivo aqui nesta noite, sabe por quê? Deus te deu vida, Deus tem sustentado a sua vida. Quantos ataques malignos e satânicos Deus ainda sustenta a sua vida, te guarda, te fortalece. Sabe por quê, meu irmão? Você é semente santa, ainda que os pés estejam atrapalhados, mas é semente santa, ainda há vestígio de santidade. Aleluia! Deus te trouxe aqui nesta noite, porque é um plano extraordinário de Deus para a sua vida. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Esdras, portanto, perto do sacrifício da tarde, a Bíblia diz que Esdras se levantou da sua aflição, coração aflito, meus irmãos, porque, meus queridos irmãos, ele preocupava com a situação espiritual de sua nação, havendo já rasgado o seu vestido, também o seu manto. A Bíblia diz que ele se pôs de joelhos. Oh, que maravilha! Esdras era o cristão que tinha joelhos calejados, glória a Deus. Esdras era escrivão, meus irmãos. Esdras não tinha dificuldade para escrever e nem tampouco para falar, mas se Esdras tivesse dificuldade para escrever e para falar, ele não tinha para orar. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que ele colocou o joelho em terra, nada mais do que isso, para resolver os problemas da igreja, os problemas do povo de Deus. Joelho em terra, bendito seja o Senhor. O povo chegou-se a Esdras e quer saber o que Esdras vai fazer. Será que Esdras vai sair xingando todo mundo? Será que Esdras vai sair com um pedaço de pau batendo em todo mundo? Esdras primeiro foi preparar o terreno com o joelho em terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito é o Senhor, adorável é o Senhor, glorificado é o Senhor, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Olha aí, ele pôs de joelhos, os joelhos de Esdras estavam em terra, e Esdras não ajoelhou à toa, não foi para brincar. Esdras ajoelhou para resolver o problema. Esdras ajoelhou para comunicar com Deus. Esdras ajoelhou para ter uma resposta. Esdras ajoelhou para saber o que fazer. Oh, glória a Deus! Pode ajoelhar,
resposta virá. Pode colocar o joelho em terra, que a resposta virá. Deus está à procura de quem coloca o joelho em terra. Aleluia! Põe o joelho em terra, caleza teu joelho. Oh, glória a Deus! Põe o joelho em terra, pode colocar, que Deus te responderá. Para a glória do nome do Senhor. Lá está. A Bíblia diz: Esdras, com seus joelhos em terra, e eu me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Abriu suas mãos, ergueu-as para o céu, ajoelhado, olhou diretamente para o céu, onde a habitação do Senhor nosso Deus. Isaías diz que Deus habita no alto e sublime lugar. Bendito seja o Senhor. Então, meus queridos, ele olhou para cima, para a direção da eterna morada do Senhor nosso Deus. Esdras olhou para lá, mãos para cima, e a Bíblia está dizendo: levantei, eu estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Mas que coisa extraordinária, meus irmãos. Ele estava envergonhado por causa do pecado alheio. Ele não estava envergonhado porque ele estava em pecado, mas ele representava aquele povo. Estava ali, meus irmãos, como escriba do povo, e na realidade ele sentiu tantas misérias do povo que ele se envergonhou perante Deus. Aqui eu percebo o porquê que Esdras caiu assentado. É que Esdras estava envergonhado de falar com Deus. Aquele momento até o pôr do sol, ao sacrifício da tarde, Esdras estava se conscientizando, pensando em tudo e pedindo a Deus uma direção. E eu quero crer, e eu defendo isto, que Deus lhe deu uma direção. Joelho em terra, boca do pó e mão para cima. Levante a sua mão, que a resposta virá. Ele coloca o joelho em terra, levanta as suas mãos para cima, e olha aí a palavra de Esdras: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades, olha, irmãos, que coisa extraordinária, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Ele está como que dizendo: nós estamos te afrontando. E o interessante é que ele se colocou no meio do povo. Líder eficaz é aquele que sente o que o povo sente. Líder eficaz é aquele que abraça a necessidade do povo. Se Esdras não toma esta posição, eles permaneceriam no fracasso espiritual. Mas Esdras abraçou e disse: vocês estão em dificuldade, a dificuldade também é minha. Eu vou a Deus por vós, eu falarei com Deus por vós, pelas vossas necessidades, pelas vossas precisões. Aleluia! Você pode crer, você pode ter certeza, pela fé prego, orientado pelo Espírito de Deus, Deus mudará qualquer coisa quando nós tomamos essa posição para a glória de seu nome, para o louvor de seu nome. Você pode crer. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o versículo 7. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, a espada, o cativeiro, o roubo e a confusão do rosto, como hoje se vê. Esdras lamenta, apresenta ao Senhor a situação lastimável que ele se encontrava. Deus, portanto, meus irmãos, vai ouvindo tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele diz, e Deus não lhe dá resposta na hora. Mas observe o versículo 8: e agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Esdras era um líder que tinha discernimento espiritual, que conseguia compreender a situação espiritual. Quando Esdras esteve naquele momento de análise, de conscientização, Esdras percebeu: se Deus não quisesse mais nada comigo, eu não estaria aqui. Se Deus não quisesse mais nada conosco, ficaríamos no cativeiro. Teve a primeira leva, teve a segunda leva, porque Deus deu uma palavra.
e Deus vela pela palavra. Então ele precisa de um homem que corresponda com a vontade. Esdras tinha discernimento. A igreja não nasceu por acaso, a igreja não existe por acaso, é um plano de Deus. As portas do inferno não podem e não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nada pode prevalecer contra esta obra. Perseguidos, criticados, abandonados, mal compreendidos, ridicularizados, mas na realidade as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, contra a igreja do Senhor. Eu paro para pensar, meus companheiros, e eu fico analisando o que passava na cabeça de Esdras, porque segundo o que depreendemos de toda a história bíblica e secular, para nossa valia e esclarecimento de alguns pontos de difícil compreensão, nós entendemos, meus queridos irmãos, que a política anterior a de Ciro é que eles permanecessem na terra. Mas Deus havia usado o profeta e disse que era 70 anos. Chegou os 70 anos, Deus depôs o rei e fez com que Ciro subisse ao poder. Ciro chegou à Babilônia, conquistou o poder. E quando Ciro conquistou o poder, a história revela que a primeira coisa que ele fez foi uma mudança de política. E esta é fazer com que todos os que foram deportados voltem para trás. Ele chegou e disse: cada um volte para a sua terra. Judeus pode voltar, quem quiser ficar, fique, mas quem quiser voltar, volte. Esdras então parou para pensar: como que éramos obrigados a estar lá? De repente sai um, chega outro, e a nossa sorte é mudada, as portas se abrem. Deus está no negócio. Bendito seja o Senhor. É por isso que eles estão dizendo: este negócio te pertence, Esdras. Levanta-te, coloca-te de pé. Nós já entendemos a visão que Deus te deu. Seremos contigo, entendemos a visão, compreendemos o plano, sabemos qual é a vontade de Deus. Põe-te de pé e lidera-nos. É o pedido daquela nação. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Esdras, portanto, percebeu que eles retornaram para a terra, para uma estabilidade de vida, e ele afirma no seu santo lugar: Deus, portanto, lhes havia trago de volta. E a Bíblia vai descorrendo, meus irmãos, toda a história, até que chega ao versículo de número 15. A Bíblia está dizendo assim: ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras, meus irmãos, ele se lamenta perante o Senhor, mas a Bíblia vai dizendo: mas que líder perseverante, ainda que na aflição, mas que líder desembaraçado, mas que homem de visão espiritual, e por que não dizer que homem de fé. Ele permanece orando, irmãos. As horas passam e ele vai rasgando na oração. Eu não sei se alguém bateu nas costas e disse: deixa o resto para amanhã, e ele está dizendo: mas Deus não deu a resposta. Olha a Bíblia dizendo aí no capítulo 10: e orando Esdras assim, isto é, ele permaneceu orando, falando com Deus, e a Bíblia diz: e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus. Olha para onde é que Esdras foi. Nem para casa ele foi, meus companheiros. Esdras foi para diante da casa. Ele entendeu: aqui tem o nome de Deus, é aqui que é a morada de Deus. Ele habita no céu, mas escolheu este lugar para a sua adoração. A Bíblia diz que Esdras veio para defronte, para diante da casa de Deus, e ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, porque o povo chorava, e chorava com grande pranto. Mas que coisa extraordinária! Esdras não havia pregado, Esdras só havia orado, mas a oração de Esdras foi como que a espada entrando no coração daquele povo, e foi quebrantando, e um chorou, daí a pouco dois choravam, três choravam, e a Bíblia diz que era um grande choro.
Deus. E a Bíblia diz que Secanias tomou a palavra e trouxe a resposta para Esdras. E a resposta de Secanias para Esdras é exatamente esta. Então respondeu Secanias, filho de Iuel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança. Que coisa interessante, pelo poder da oração alguém se levanta e diz: Esdras, pode deixar de chorar, ainda há esperança. Glória a Deus, aleluia. Olha, a esperança para a nossa situação, Aleluia. a esperança para os problemas que nós enfrentamos, a esperança para a crise dos lares, das famílias, a esperança para aquele que está fraco, desanimado, abatido e com os pés arrebentados. Há esperança, há esperança. Ainda há esperança. No tocante a isto, a Bíblia está dizendo: ainda há esperança. Esdras pensava: porventura aceitarão, porventura entenderão, porventura irão querer. E o povo grita para Esdras, na pessoa de Secanias, que representa o povo, e diz: ainda há, em relação a isso, Esdras, ainda há esperança para Israel. Quando ele diz, no tocante a isto, sabe o que ele está dizendo? Abandonando tudo, menos a oportunidade que Deus está nos dando de volta. Aleluia. Deixamos a impiedade, deixamos o pecado, deixamos o que for, mas nós não queremos mais perder a oportunidade que Deus está nos dando. A oportunidade que Deus está nos dando pode ser única, e esta nós abraçaremos. No tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Bendito seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. É agora que eu quero entrar na mensagem. Os irmãos estão todos cansados, mas é aqui que eu quero falar sobre ainda haver esperança. Olha aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Eu não sei se eu consigo isso ou se eu deixo para amanhã, mas olha aqui, nós temos que compreender esta mensagem. Aleluia. A palavra de Secanias, ela é uma resposta para o coração aflito de Esdras. E quando Esdras ouve aquela palavra, o coração de Esdras levanta-se. Ele levanta-se a sua cabeça e percebe a Deus usando o homem. Eis aí a palavra que eu precisava. Na realidade, aquele homem até o admoesta, o exorta, dizendo: levanta-te, homem. Tu estás ajoelhado e há tanto tempo, agora é hora de agir. Dizendo assim, que as suas orações crias através das suas ações. Agora é hora de agir. Você orou, mas as orações precisam agora criar asas, e estas asas, as suas decisões e as suas ações. Comece a agir, homem. Glória a Deus. Coloque a mão no negócio, porque o negócio pertence, você pode colocar. Glória a Deus. Pode pôr a mão, porque você tem legalidade. Olha aí, o negócio pertence, você foi chamado. Glória a Deus. Deus se levantou. Dá uma perguntinha. Aleluia. Nós estamos assim mesmo, mas tem esperança. Amém. Graças a Deus. Nós queremos uma posição, nós queremos uma nova postura, nós queremos tomar uma posição. Bendito seja o Senhor. Observe aqui, meus queridos irmãos, ainda há esperança. Quero falar nesta noite então sobre isso. Perceba, primeiro, a consciência. Sabe por que Secanias fala isso para Esdras? Porque ele tomou consciência do estado de calamidade espiritual que ele e a sua nação se encontravam. Até aqui cegos, a partir daqui cientes, compreendendo, sabendo qual era a situação que eles encontravam. Eu vou parar por aqui, irmãos, mas eu vou continuar essa mensagem amanhã. Eu estou vendo que os irmãos estão quase dormindo. Eu já fui companheiro de dormindo, eu não quero ficar bravo com eles. Se coloque de pé, eu vou orar por você. Bendito seja o Senhor. Amanhã, é amanhã que eu prego? É amanhã? Então amanhã a gente prossegue essa mensagem em nome de Jesus. Deus permitir, irmão, você não vai ficar bravo comigo e não vai fazer assim, não vir amanhã não, viu? Essa mensagem é para você, você precisa chegar ao final dela. Aleluia. Ela é para você e para mim. Espero você aqui amanhã. Nós dois vamos ouvir esta palavra juntos, e dando glória ao nome do Senhor nosso Deus. Descanse bem hoje para você não dormir amanhã. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer oração aqui por aqueles que precisam de uma oração específica. Questões familiares, questões de emprego e questões de saúde. Eu te convido a sair do seu lugar e dobrar o seu joelho aqui. Aleluia. Maravilha. Bendito seja o Senhor. Eu creio, irmãos, pela fé. Eu creio pela fé
que Deus vai fazer coisas em nosso meio. Eu não posso dizer para os irmãos o que é. Agora, eu creio que Deus vai fazer coisas em nosso meio, para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Bendito seja o Senhor, glória a Deus. Os irmãos que não vierem, você vai nos ajudar orando, estendendo as mãos para cá. Essa multidão que está aqui precisa de nossas orações, precisa de nossas intercessões, e creem no milagre de Deus. Pela fé eles creem que nesta noite Deus vai lhes dar vitória, e eu creio que Deus vai dar. Eu creio que Deus vai fazer obras aqui para a glória do seu nome. Você recebeu a palavra, o seu coração é terra fértil agora para receber o milagre. O milagre vem após a aplicação da palavra. Vamos orar unidos em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja, estenda as mãos para cá, e os obreiros me ajude, por favor, com as mãos estendidas. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus onipotente, Deus soberano, Deus glorioso, Deus eterno, santo e poderoso, te damos graças pela recepção da tua palavra de cada coração. Cada um, Senhor, que ouviu a tua palavra e deu crédito à mesma, em um gesto sincero, chega diante deste altar para receber uma oração em favor de suas necessidades. Também vista, Senhor, o milagre que eles precisam, a bênção, a vitória, a resposta para as suas orações. Quero te pedir nesta noite, em nome de Jesus, humildemente, entramos em tua presença para pedir ao Senhor agora o milagre, Senhor, sobre esta vida, em nome de Jesus Cristo, em qual área for, o Senhor conhece bem, efetua o milagre para a glória de teu nome, que é sobre todo nome. Vai agindo agora, Senhor, onde a nossa mão não alcança, a do Senhor alcança. E eu peço o toque do Senhor agora, receber do Senhor agora, o mover do teu Espírito agora, para efetuar o milagre, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, milagres financeiros, meu Deus, milagres para o Senhor curar nesta noite, milagres, ó Deus, na área da saúde. Começa a efetuar neste momento, vai repreendendo toda enfermidade, toda doença nos ossos, no organismo, Senhor, todas as doenças em qualquer parte do corpo, desapareça agora pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, vai repreendendo as doenças, as enfermidades agora, toda enfermidade alojadas em corpos físicos aqui nesta noite, sejam elas orgânicas, físicas ou espirituais, em nome de Jesus, em unidade, nós lhes repreendemos agora. Sejam expelidas todas as enfermidades, todo desequilíbrio, quadro clínico, volte ao lugar agora, em nome de Jesus. Pressão, normalize agora, em nome de Jesus Cristo. Bactéria, problema no sangue, nos rins, no fígado, na bexiga, no tórax, no coração, no cérebro, vai saindo agora a doença na pele, em nome de Jesus Cristo. Desaloja agora, desaparece agora. Nenhuma enfermidade aqui nesta noite tem autoridade para permanecer nesses corpos que estão aqui. Sai agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Sejam repreendidas agora, em nome de Jesus. Meu Deus, abre as portas financeiras de emprego para crentes que estão aqui pela fé, movidos pelo teu Espírito, crendo nesta bênção. Abre uma porta agora, ajuda teu filho, tua filha, organizar essa questão, que o Senhor venha entrar com a tua providência, agora em nome de Jesus. Como este lar, esta casa em tuas mãos, efetua um milagre, restaure esta família, repreenda o espírito da infidelidade conjugal, meu Deus, repreenda o espírito do divórcio, restaura. O Senhor é maior, o poder está nas suas mãos, o Senhor é o oleiro, efetue a bênção, o milagre, em nome de Jesus, e para a glória do nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Levante a sua mão para o céu, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Deus,
Graça te damos, Senhor, no nome de Jesus. Que incute a tua presença, estamos, Senhor, mais uma vez te louvamos por tudo quanto o Senhor tem falado conosco, Senhor, nessa noite, pela tua bondade e misericórdia do Senhor para nós. Pai querido, continua abençoando a tua igreja, abençoando o teu filho de forma especial e maravilhosa. Dai-nos uma noite de paz e descanso na tua presença. Leva-nos guardado debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Livra dos perigos, livra dos acidentes, de toda a cilada do inimigo, adversário da nossa alma. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Nós dizemos amém, amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor Jesus.